Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Founders Podcast, um novo projeto que eu iniciei para falar um pouco de empreendedorismo, falar um pouco sobre os desafios que é a gestão de empresas e falar um pouquinho sobre como que pessoas de sucesso, empresários, começaram um negócio e o tornaram perene e fizeram com que esse negócio se tornasse referência no seu mercado. Mas também hoje eu trago aqui um grande advogado, tributarista, especialista no assunto que vamos conversar hoje, para falar sobre tributos, para falar sobre impostos, sociedades e falar o quão isso interfere na vida do empresário. Muitas vezes você está perdendo dinheiro com a sua empresa e você nem sabe por quê e nem para onde esse dinheiro está vindo. Em grande parte, às vezes, vem dos tributos, dos impostos que nós não entendemos. E para isso, eu trouxe aqui o meu convidado, ele que é o esposo de Bárbara, pai de Olívia, ele é advogado formado pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Direito Tributário e Direito Processual Civil. Ele é mestre em Direito Econômico, graduado em Contabilidade pela UFPB e mestrando em Contabilidade e Finanças, além de ser sócio do escritório de advocacia H. Bezerra. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão, Dr. Davi Pereira Gomes. Muito obrigado, Dr. Flávio. A satisfação estar aqui. Um convite seu não é um convite, é uma intimação, não tem como negar. E é uma satisfação. Eu já sou fã desse projeto, assisti os 2 primeiros episódios e pode ter certeza que assistirei todos os outros. Não tenho a mesma envergadura dos 2 primeiros convidados, confesso, nem a mesma experiência, mas estou aqui para ajudar e estou à disposição. Ajudar essa classe, tenho certeza que você tem uma audiência muito qualificada de jovens empreendedores que querem começar a primeira empresa, que já são empresários, querem dar um próximo passo. Então, fico à disposição para tirar todas as dúvidas e auxiliar sempre que possível. Show de bola. E, assim, começando o papo, eu gosto de lhe perguntar, porque eu sei que todas as vezes que eu me encontro com você, que a gente conversa, eu sempre aprendo uma coisa nova. Seja da área do direito, da área de empreendedorismo, falando sobre empresas que é a sua especialidade. E uma coisa que eu venho trazer à tona aqui como um tópico inicial foi uma dor minha. Assim que eu me formei médico especialista, começou a vir para mim questões que antes eu não levava em consideração. Quando você é médico, que você está começando a carreira, ninguém fala para você na faculdade, na residência, sobre tributos, sobre impostos, sobre emitir nota fiscal. Então, eu me senti um pouco perdido no começo, confesso, porque eu não tive quem me ensinasse isso, né? E eu acho que acaba sendo uma coisa que é muito comum hoje em dia e você acaba aprendendo na vida mesmo. Então, eu queria que você falasse primeiro por que é importante ter uma empresa hoje em dia para o profissional médico, para o profissional liberal de outras áreas e quando que é importante, já a partir do começo. Me fala um pouquinho sobre a importância de você ter uma estrutura de CNPJ por trás do seu CPF. Certo, perfeito, doutor Flávio. Eu acho que, inclusive, essa questão é um grande problema, não só da área médica, mas de qualquer outro. Eu acho que, enquanto profissional liberal, eu passei pela mesma situação depois de me formar, e eu acho que todo mundo passa, é que isso não existe uma formação específica nas faculdades. Aí eu fiz 2, né? Fiz contabilidade e direito, então tenho conhecimento de causa para falar, que nas faculdades, nas grades das graduações, não existe nenhuma formação técnica específica sobre empreendedorismo, sobre CNPJ, e na verdade eu acho que isso já é um problema lá de trás, que eu acho que isso deveria ser ensinado nas escolas, não só nas faculdades. Porque realmente, assim, tem uma situação engraçada que eu gosto de contar, que teve uma médica recém-formada que veio falar comigo. Assim que ela se formou, começou a trabalhar num hospital aqui em João Pessoa, e quando chegou a hora de fazer a formalização de um vínculo, ela foi falar com o RH, e o RH disse, a gente aqui tem que ser através de uma pessoa jurídica. Aí ela veio falar comigo e disse, você pode ir lá, eu não entendo, não sei o que é isso, não sei o que é... Ela achou que pessoa jurídica seria alguém da área do direito, alguma coisa, e me pediu ajuda para ir lá. Ou seja, ela passou pela formação escolar inteira, passou pela graduação de medicina inteira, não sabia, e assim, eu não julgo ela, porque realmente, se você vem de uma família que não tem um pai que é empresário, alguma coisa assim, você realmente não tem ligação nenhuma com isso e não vai saber. Então, isso deveria ser ensinado já nas escolas, na graduação de medicina especificamente. Eu acho ainda mais necessário, acho que o médico ele precisa se formar sabendo quais são as necessidades da atuação, que ele tem que emitir uma nota fiscal, quais são os tributos que ele vai pagar. A gente está passando por uma reforma tributária agora, isso tudo está mudando. Então,
É como você disse, acaba que isso é tudo muito da prática. A gente pega o profissional, às vezes é um profissional que já está trabalhando, já tem atuação em diversos hospitais, às vezes já entrou em alguma PJ, porque precisou entrar naquela PJ para dar um plantão em determinado hospital, determinado município, mas não sabe qual é o melhor, nunca fez um planejamento tributário, nunca viu os pormenores da operação, e realmente, assim, eu acho que falta esse conhecimento especial e até a orientação de busca um contador, busca um advogado tributarista, alguém da sua família, alguém que seja, que tenha realmente experiência na área para lhe ajudar. Porque hoje as opções são diversas. Inclusive, nem tem empresa. Existem determinados planejamentos tributários que a gente faz que uma grande parte da operação a gente coloca na pessoa física do médico. Porque o médico tem algumas características essenciais, por exemplo, que são particulares à atividade médica, que ninguém pode fazer. Só atividade médica, odontólogo, fisioterapeuta, que é, por exemplo, o livro caixa no imposto de renda. O que é isso? O médico que está atuando na pessoa física, ele pode gerar notas fiscais enquanto prestador de serviço pessoa física e ele pode deduzir do imposto de renda a pagar os custos que ele tem. Então, acaba que não necessariamente, às vezes, para aquele médico é necessário ter um CNPJ nesse momento inicial. Ele poderia fazer na pessoa física. Então, são diversas as possibilidades, mas tudo isso tem que ser feito, eu gosto de dizer, na ponta do lápis. Tem que fazer conta e tem que se informar sobre isso. A gente sabe que muitas vezes, acho que alguns médicos recém-formados, eu acho que esse papo aqui, ele tem grande importância tanto para aquele médico que começou a carreira agora, se formou agora, está começando a dar plantão em emergência, em pronto-socorro, como aquele médico que já é especialista, tem a sua empresa, tem a sua clínica e que lidar também com isso no dia a dia. São números que assustam, o tanto de dinheiro que acaba indo como forma de impostos que muita gente não se dá conta. Por exemplo, às vezes está enquadrado num regime tributário errado. E uma simples consulta com alguém especializado, com um advogado, com um contador, já economizaria milhares de reais por ano. Então, o que é que você diria assim para uma pessoa que está começando agora, que está pensando em abrir a sua empresa, que ouviu falar que tem que abrir uma empresa, como por exemplo essa médica que você citou, que para se vincular a tal serviço precisaria de um CNPJ. O que é que você falaria para essa pessoa agora, para ela não fazer, para não cometer o erro? E o que você falaria assim, olha, vai por esse caminho que através disso a gente começa a estudar o teu caso e saber qual que vai ser o melhor para você? Certo, perfeito. Eu acho que o primeiro caminho é realmente fazer um planejamento tributário. Sentar com um contador, sentar com um advogado e planejar. Pegar uma projeção de qual vai ser o seu faturamento nos próximos 12 meses para entender qual vai ser o melhor regime para você. Eu já adianto que, assim, na prática, o que a gente está vendo no dia a dia é que cada vez mais as clínicas, os hospitais, até os municípios, às vezes, eles deixaram de aceitar médico na pessoa física. Eles só fazem a contratação se for através de pessoa jurídica. Então, é muito difícil. Hoje em dia, a gente só vê na prática, assim, médico atuar como pessoa física se for num escritório, num consultório próprio, que aí o médico vai ter essa possibilidade. O paciente, é importante deixar isso claro desde sempre, para o paciente não muda nada. Para o paciente, o que ele precisa é de uma nota fiscal. Então, não importa quem vai gerar aquela nota fiscal, se é um médico, pessoa física, ou se é uma pessoa jurídica. O paciente vai ter aquela nota fiscal, ele vai utilizar essa nota fiscal no imposto de renda dele para bater o imposto de renda a pagar, de acordo com os limites legais. Para o paciente não muda nada, mas para o médico pode mudar muito. Então, médico, pessoa física, hoje em dia, ou é através de concurso, ou então, realmente, quem tiver seu consultório e pode fazer essa emissão. Porque para atuar em clínica de terceiros e hospitais de terceiros, o que a gente está vendo na prática é que realmente só existe essa contratação através de pessoa jurídica. E aí, geralmente, colocam para o médico duas opções. Ou você vai entrar numa pessoa jurídica que já existe, formada por médicos que serão seus sócios, que você nem sabe quem são, e que geralmente fica com um percentual maior. Vamos imaginar que da tributação natural que teria na sua pessoa jurídica seria 15%. Aí esse tipo de PJ, que é formado por grandes médicos, faz a cobrança de 22%, 23%, porque existe uma taxa de administração que fica com a pessoa jurídica que vai fazer a emissão daquela nota fiscal e a gestão daquele faturamento. É uma boa opção você entrar numa PJ já existente, que tem vários médicos? Pode ser, às vezes pode ser. Pelo seguinte, toda empresa, o médico recém-formado, naturalmente ele vai precisar, como a gente veio dizendo, ele vai precisar de uma empresa para ele trabalhar. Ele vai precisar de um CNPJ e de uma pessoa jurídica. Se ele for abrir uma pessoa jurídica sozinho, isso tem um custo. Custo natural, de contabilidade, ele vai precisar de um endereço, que geralmente
a gente coloca hoje em dia endereço fiscal, em coworkings, alguma coisa assim nesse sentido, vai ter aquela cobrança mensal, vai ter o valor que você vai pagar para o seu contador, é um profissional que vai estar prestando esse serviço a você, então ele precisa ser remunerado por isso. E acaba que, às vezes, o faturamento daquela pessoa jurídica só com aquele médico não vai ser tão grande para justificar o custo de você ter uma pessoa jurídica. Então, nesses casos específicos, às vezes pode ser interessante você realmente, vale mais a pena você entrar numa pessoa jurídica dessas maiores, que já tem vários sócios, e pagar aquela taxa de administração um pouco maior. Entretanto, vai chegar um determinado momento, que é natural na carreira do médico, que o faturamento vai aumentar e que vai deixar de fazer sentido você estar pagando uma taxa de administração muito alta para estar numa PJ que tem diversos médicos. E aí vai passar a ser interessante você ter a sua própria PJ. Então, eu acho que o primeiro caminho é esse. Assim que se formou, entender onde é que você vai trabalhar nos próximos 12 meses para fazer esse planejamento, se vale mais a pena entrar numa PJ já existente, que tenha vários sócios, ou abrir a sua. Esse segundo caminho de abrir a sua, já no começo, não necessariamente precisa ser sozinho. Você pode ter um sócio, pode ter mais de um sócio, você pode juntar um grupo, ser o grupo de amigos da faculdade, da sua sala, juntar, fazer a própria PJ de vocês para não ter que entrar no PJ de alguém e diminuir o custo, porque você vai unificar o custo. Não importa se uma pessoa jurídica tem 10 sócios ou um sócio. Os custos são basicamente os mesmos. Esses custos com contabilidade e endereço, eles ficam fixos. Então, se você tem vários sócios, isso dilui em vários sócios. O primeiro caminho seria esse. Aí a gente tem um segundo caminho natural, que eu acho que é a fase da vida do médico que você está agora, que seu irmão está, suas irmãs também. O pessoal, quando geralmente está voltando da residência, e aí já passa a ser necessário ter a sua própria clínica, a sua própria PJ, existe um caminho natural de uma decisão que não é só para o médico, é para qualquer empresário, de qual é o regime tributário que vai ser escolhido. São 3 regimes tributários que a gente tem no Brasil, que podem ser escolhidos tanto pelo médico, qualquer empresário, profissional liberal, que é o mais comum, que é o Simples Nacional, para esse tipo de micro e pequena empresa, que fatura até 4 milhões e 800 no ano, tem o Simples Nacional. Para empresas que faturam acima de 4 milhões e 800 por ano, ou empresas que, por determinados aspectos específicos da operação, já faz sentido não ser mais o simples. Existe o lucro presumido, que funciona para empresas com faturamento de até 78 milhões, e a partir disso, para grandes grupos empresariais, empresas já consolidadas no mercado que faturem acima de 78 milhões, existe o lucro real. E aí, cada regime tributário vai ter suas especificidades, seus benefícios e seus malefícios. Só para citar rápido, para não alongar muito mais minha resposta, a gente tem o Simples Nacional seria, como o próprio nome diz, o mais fácil, menos burocrático de todos. O lucro presumido você já tem uma burocracia um pouco maior, e no lucro real aí realmente já você precisa ter uma estrutura de faturamento e uma estrutura financeira dentro da empresa muito robusta para justificar você estar nesse último regime. Perfeito. E quando a gente fala de regimes tributários, em muitos casos a gente sabe que pessoas preferem fazer sociedades. E não é só você conhecer uma pessoa e, vamos virar sócio e tá feito o negócio. Quando a gente sabe que quando envolve empresa, envolve dinheiro, a gente sabe que quando mais de uma pessoa tem o poder de decisão, pode dar confusão, pode ter muita coisa que pode ficar em cima da mesa e ter um mal entendido na hora dessa formação de sociedade. Eu queria conversar um pouquinho contigo sobre isso. O que é importante e você acha imprescindível na hora de montar uma sociedade, seja ela médica, seja ela para outros negócios? E qual é o que você acha que a pessoa deve escolher no perfil de um sócio para que essa sociedade venha a ter sucesso? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa em relação, pegando o gancho dessa sua última pergunta, eu acho que os valores têm que estar muito bem alinhados. É muito difícil a gente ver no dia a dia muita sociedade deixando de existir, muita sociedade sendo rescindida, sendo quebrada, por pessoas que têm alinhamento de valores diferentes e têm visão de futuro diferentes. Então, acho que o primeiro passo, para você encontrar um sócio, vocês têm que estar alinhados. Quais são os limites da atuação, o que é que vocês vão querer fazer, o que é que um aceita que o outro não aceita, e definir isso no começo. Sociedade, eu acho que é uma forma de organização empresarial fantástica, porque lhe possibilita escala. A gente tem por aqui, por exemplo, no último episódio aqui do podcast, você entrevistou o Dr. Giovanni, e ele falou que quando ele começou a Nova, por exemplo, eram 10 sócios e o investimento inicial para você abrir uma clínica de diagnóstico por imagem é altíssimo. Você precisa de comprar as máquinas, que são milhões de dólares. Perfeito. E
um médico sozinho é muito difícil se não tiver uma estrutura familiar prévia de realmente alguma estrutura financeira interessante, não vai conseguir abrir isso sozinho. E você ter sócios possibilita que você já comece não tão pequeno, já dê um passo de certa forma maior. Por exemplo, se é um cirurgião vascular, se quiser abrir uma clínica, ele vai abrir uma clínica sozinho, provavelmente tamanho pequeno inicialmente. O objetivo no futuro será crescer, mas imagine se junta um grupo de 10 ou 12 cirurgiões. Vai abrir uma clínica já numa estrutura consideravelmente maior, já vai ter mais oportunidade e mais faturamento para fazer marketing, para buscar novos negócios. Então, a sociedade, ela possibilita escala e possibilita que realmente o começo seja, de certa forma, mais fácil e mais rápido. Entretanto, nem tudo são flores. Sociedade é praticamente um casamento. Às vezes a gente costuma comentar que lá no escritório, por exemplo, nós somos, agora acho que estamos com 12 advogados. Às vezes a gente passa mais tempo dentro do escritório trabalhando com nossos sócios do que em casa com a família. Então, acaba que você precisa ter coisas muito bem alinhadas. Primeiro ponto, obviamente, é respeito, mas além disso, o lado bom de uma sociedade é que é como se você estivesse fazendo um acordo pré-nupcial antes de começar seu casamento, que muita gente utiliza. Num contrato social, que é o contrato de constituição de uma sociedade, existem diversas possibilidades de cláusulas que precisam... Existem algumas cláusulas que são obrigatórias, que precisam ter no contrato, e além disso existem cláusulas que não são obrigatórias, que vão dizer respeito só àquela operação específica. Então, nesse tipo de operação, quando você vai iniciar uma sociedade, a gente sempre faz uma estrutura de um contrato social que já traga a maior parte de decisões possíveis sobre aquela empresa. Inclusive, o que vai acontecer no futuro. Se um morrer, o que é que acontece? Quem é que vai entrar no lugar? Os filhos entram na sociedade automaticamente ou não? O que é que vai acontecer com as cotas? Como você disse, sociedade envolve dinheiro das pessoas. Existem investimentos que foram feitos pela pessoa e além de investimento de tempo também. Às vezes o sócio passou 10, 15 anos trabalhando para aquela sociedade crescer. Então, o que é que acontece se ele falhar? O que é que acontece se ele se divorciar, por exemplo, e ele tiver um regime de bens de comunhão e aquelas cotas passem a ser de propriedade do cônjuge que está se divorciando? Isso tem uma série de fatores. Como é que vai ser a remuneração dos sócios? Vai ter uma remuneração fixa para cada um, uma remuneração variável? A distribuição de lucros daquela sociedade vai ser feita só com base no percentual de cada um nas cotas ou vai ter uma outra forma de remuneração? O que a gente vê muito nas sociedades médicas, aqui trazendo mais uma vez um gancho para a sua atividade, é que a distribuição de lucros ela não segue especificamente o que está na participação de cada um na sociedade. Por quê? Porque existe a produção que o sócio leva para dentro da sociedade. Então, numa sociedade, por exemplo, de cirurgiões, não é só... Existe o dinheiro da sociedade, que o dinheiro foi gerado pela sociedade, às vezes com médicos que foram contratados pela sociedade, que estão naquele regime de parceria, um percentual fica com o médico, o outro com a sociedade. E existe também o dinheiro que foi levado para a empresa pelo sócio. As cirurgias que o sócio fez e que o sócio faturou. Então, o que é que vai acontecer com esse rendimento levado pelo sócio? Vai ser distribuído 100% integralmente para o sócio, um percentual vai ficar com a sociedade. A hora de definir tudo isso é no começo da sociedade, enquanto ainda está todo mundo feliz, todo mundo alegre, com um pensamento de futuro que vai ser otimista. Começar com o pé direito, né? Começar com o pé direito. É muito difícil você querer mudar alguma coisa quando a sociedade já está andando, ou principalmente quando já aconteceu algum fato, que já tem algum rompimento entre os sócios, e agora você querer fazer alguma alteração no contrato social, quando não há mais essa unidade que tinha no início, é muito difícil. Então, isso tudo precisa ser alinhado antes. Olha como é importante tudo isso que você falou agora, porque a gente volta lá para o começo do episódio, quando a gente estava conversando, a importância da gente ter uma educação empresarial, a gente ter uma educação sobre empreendedorismo, a importância de ter isso nas escolas, nas faculdades, e hoje a gente não tem, né? Uma coisa que eu senti muito na pele no começo que eu abri minha primeira empresa foi... existe aquele dinheiro que entra na empresa, aquele dinheiro não é seu, amigo. Aquele dinheiro não é da sua pessoa física, aquele dinheiro é da empresa. Você, por mais que seja sócio único, por exemplo, você é empregado daquela empresa. Então, se você agir como se aquele dinheiro que entrou na sua conta PJ fosse igual ao dinheiro que entra na sua conta pessoa física, rapaz, você está caminhando a passos largos para quebrar a sua empresa. Porque acho que uma das coisas mais importantes é você saber separar o que é a pessoa física e o que é a pessoa jurídica, né? Que, claro, é um grande desafio, né? E a gente ter essa noção, a gente falar com empreendedores todo dia, aprender com cases de sucesso e de insucesso. Até às vezes é mais importante, né? Você aprender o que não fazer, né? Então, é muito importante. E assim,
para tirar algumas dúvidas com você. Por exemplo, a gente pega muitas sociedades de médicos de clínicas que têm várias especialidades, por exemplo. Vamos dizer que existe uma sociedade de uma clínica que atenda vários tipos de médicos e existe algum tipo específico de termo, de alguma coisa que seja específica, por exemplo, para sociedade de especialidades diferentes? Só pegando um gancho no seu último comentário, realmente é muito importante. Eu acho que um grande aspecto que causa empresas quebrarem e CNPJs fecharem no Brasil é o empresário confundir faturamento com lucro. Isso é muito difícil. Perfeito. Isso é muito difícil. Você tem que entender que o que entra na sua pessoa jurídica não é necessariamente seu. Você tem uma série de obrigações a cumprir. Primeiro, as obrigações trabalhistas. Você tem seus funcionários e isso tem que ser levado com muito respeito, com muita seriedade, porque aquilo, o salário do funcionário é o que ele bota a comida dentro de casa. Então, a gente vê na prática o que acontece quando o empresário começa a confundir faturamento com lucro, começa a gastar acima do que seria realmente o lucro líquido daquela operação, que seria a parte disponível para ele gastar, começa a atrasar imposto, começa a atrasar salário de empregado e realmente aí passa a ter o fim está próximo. A gente já consegue identificar que o fim está próximo. Em relação às clínicas de várias especialidades, a formatação jurídica da sociedade ela segue uma mesma, tanto para a área médica quanto para a área não médica, qualquer profissional liberal. No caso da área médica específica, a gente tem dois tipos de sociedade. Existe a sociedade simples, que é uma sociedade que não precisa de registro na junta comercial, ela é feita no cartório e é, de certa forma, uma estrutura empresarial que não seria empresarial na prática, pelo Código Civil. É como se fosse um conjunto de médicos que se junta, mas que precisa de um CNPJ para, pelo menos, ter uma tributação melhor. Perfeito. Que é outro grande erro da área médica, como a gente vinha falando, é não fazer esse planejamento tributário e não entender que a diferença entre os três regimes que a gente falou, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, como você disse no começo do podcast, isso no final do ano pode trazer uma conta superior de dezenas de milhares de reais que poderiam estar dentro da operação. Então, não necessariamente o médico ele precisa tributar na pessoa física ou ele precisa estar sozinho na pessoa jurídica, mas é uma decisão certa a se tomar em determinado momento da carreira de ter um CNPJ, ainda que seja pelo menos para conseguir uma tributação facilitada, se fizer sentido para aquele médico. Então, essa sociedade simples é uma forma de... Existem algumas características dela, por exemplo, os médicos têm que atuar diretamente. Então, nesse seu caso, se for uma clínica que os médicos estão dividindo o espaço físico, mas cada um tem seu consultório, cada um atua diretamente, não existem terceiros, médicos terceiros que estão lá dentro atuando, isso pode ser caracterizado como uma sociedade simples, aí já seria uma estrutura um pouco mais enxuta, aí a forma de distribuição dos lucros já seria um pouco mais vinculada a cada um, o que cada um colocou, você tira os custos fixos e o que cada um colocou você individualiza. E existe, por outro lado, que na prática é o que a gente vê mais comum, que nesse tipo de estrutura, quando terão vários médicos, já pensa em fazer algo maior, algo que seja multidisciplinar, é você constituir uma sociedade empresária realmente. Que a sociedade, geralmente, tem dois tipos no Código Civil, a gente pode fazer a sociedade limitada, que é a mais comum, e existe a sociedade anônima, que são a sociedade por ações, que geralmente é vinculada a grandes empresas, mas não tem problema de ser pequena empresa também. Tem muita gente que comete esse erro de achar que sociedade anônima, sociedade por ações, é só para grandes estruturas, para grupos multimilionários. Não necessariamente. Qualquer pessoa, qualquer médico pode abrir uma sociedade na forma da sociedade anônima, desde que estejam preenchidos os requisitos. Mas voltando aqui para a sociedade limitada, que é a mais comum, eu acho que nesse tipo de caso que você explicou, a gente vai abrir uma clínica, vai ter geralmente um nome fantasia, não vai ser um nome, o sobrenome dos médicos. Eles vão abrir com um nome X, Y, Z, e vai ter várias especialidades, como se fosse realmente uma clínica multidisciplinar. Eu acho que a sociedade empresária é o modelo correto. E nessa sociedade empresária a gente pode ter diversas formas e diversas cláusulas disciplinando o dia a dia da empresa, como a gente vinha falando. O contrato social não importa a atividade da empresa. Toda empresa tem um contrato social. Seja uma construtora, seja uma empresa médica, seja uma holding patrimonial de uma família, toda empresa ela tem o contrato social, ou no caso da sociedade por ações, o estatuto social, que é o coração daquela empresa. É o que disciplina as regras daquela empresa. Então, esse contrato social precisa ser muito bem amarrado com as regras definidas pelos sócios de forma prévia para que não haja conflito. É o que todo mundo costuma dizer, né? O combinado não sai caro. Então, se antes do início das atividades foi combinado daquela forma,
depois não tem por que reclamar ou achar que está sendo prejudicado ou não. Se o combinado foi aquilo, é o certo. Então, doutor Davi, fala só um pouquinho assim, eu sei que depende muito, né, da atividade médica, que tipo de atividade, até do profissional que não é médico também, mas fala assim em números, por exemplo, o que representa essa diferença, por exemplo, você está enquadrado no regime tributário errado, porque a gente, muitas vezes a gente começa ali no Simples Nacional e aí vai crescendo o faturamento e às vezes você já tem envergadura comercial para estar no lucro presumido, mas, por exemplo, ainda não simplesmente não tem esse conhecimento que existe esse enquadramento nesse regime, né? Fala um pouco, assim, em números, a tributação, por exemplo, do médico que não tem empresa, que age na pessoa física, às vezes, por ignorância mesmo, por não saber que o simples fato de ter empresa economiza muito impostos, e aquele médico que já tem aquele negócio lá, está no Simples Nacional, está crescendo o faturamento, opa, chegou a hora, será, de ir para o lucro presumido ou não? O lucro real a gente já foge um pouco, são para as grandes empresas, mas foca um pouco naquele profissional que está na pessoa física, que está ou então no Simples Nacional e que você acha que já dá para pensar, opa, eu acho que dá para eu dar esse passo a mais e ir para o lucro presumido. Perfeito. Então, vou começar do primeiro, o mais básico possível, que é aquele médico realmente que terminou a faculdade e vai trabalhar como se fosse pessoa física. Ele, enquanto prestador de serviço, pessoa física, ele tem o direito de emitir uma nota fiscal e, como eu disse no começo, o paciente vai receber e não vai ter problema nenhum com o paciente. Só que esse rendimento desse médico vai estar sujeito à tabela progressiva do imposto de renda igual a qualquer profissional, pessoa física. Igual um juiz, um promotor, qualquer CLT, hoje é o termo que está famoso na internet, qualquer CLT está sujeito a uma alíquota do imposto de renda que vai até a alíquota final de 27,5%. É muito difícil ficar nos 27,5%, porque como se trata de uma alíquota progressiva, os rendimentos iniciais eles estão sujeitos a alíquotas menores. Mas vamos imaginar, para ficar fácil a conta, seria mais ou menos 25% do imposto de renda. Então, esse médico, pessoa física, tudo que ele apurou, as notas fiscais que ele gerou, vai ter 25% de imposto de renda. Tirando isso, existe o ISS, hoje, que é o Imposto sobre Serviços, que é um dos tributos que está sendo extinto pela reforma tributária. A partir de 2029, a gente vai ter o IBS no lugar do ISS. Mas hoje, ele teria que pagar também o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, para a prefeitura de onde ele está prestando aquele serviço. Se fosse aqui no caso de João Pessoa, seria 5% para a prefeitura de João Pessoa. Então, só aí já daria 30%. Na estruturação de um médico que quer atuar como pessoa física, a gente consegue pegar alguns benefícios que a lei dá. Por exemplo, esse tributo que eu falei do ISS, que é 5% sobre os serviços prestados, a prefeitura de João Pessoa permite que o médico se cadastre para pagar um valor fixo por ano, que eu acho que hoje em dia está entre R$ 1.200 e R$ 1.300. Então o médico paga esse valor fixo todo ano para a prefeitura e aí ele fica isento de pagar os 5% em cima do faturamento. Então já é o primeiro passo que um contador pode dar a orientação correta e que já melhora a tributação desse tipo de médico. Segundo, nesses 25% que seria do imposto de renda do médico, como eu falei no começo do episódio, o médico tem uma característica para tributação de imposto de renda que é a única da profissão, que ele pode descontar as despesas. Então vamos imaginar que esse médico ele tenha uma clínica que ele aluga, tem uma secretária, tem insumos que ele utiliza na atividade médica, gás, luva, óculos, etc. Ou até insumos menos, se for no caso de uma dermatologista, por exemplo, que faça preenchimento, botox, etc. Tem uns insumos que ela compra para utilizar. Isso tudo pode ser descontado do valor a pagar de imposto de renda. Então, por isso que eu disse que, às vezes, dependendo da especialidade, pode fazer sentido você ter uma parte da operação enquanto pessoa física. A gente atuou recentemente com uma dermatologista, por exemplo, que quando a gente fez o planejamento tributário dela, ela falou para a gente mais ou menos assim, realmente, meu faturamento é muito bom, mas o meu custo também é muito alto, porque os insumos que eu compro, eu trago dos Estados Unidos, etc., são caríssimos. Sim. Então, do meu faturamento aqui, mais ou menos 70% é custo. 30% é o que realmente fica livre para a empresa, aí ainda tem os tributos que vão pagar, etc. Então, 70% só de custo, a gente pensou na estruturação para ela o seguinte: se você gerar uma parte das suas notas fiscais, 70% das suas notas fiscais, enquanto pessoa física, que como eu disse, isso é ilegal, isso é perfeitamente legal, isso não muda nada para o paciente vai continuar declarando no imposto de renda e tendo os abatimentos legais, está 100% dentro da legalidade, mas se ela gerar 70% das notas enquanto pessoa física,
ela vai poder abater esse custo integralmente do imposto de renda dela da pessoa física. Então, sobraria só 30% do faturamento dela, que seria tributado na pessoa jurídica e que ela iria pagar os tributos só em cima desses 30%. Isso, ao longo de 12 meses, ou pensando no longo prazo, ao longo de 60 meses, 5 anos, isso representa uma diminuição de custo significativa para ela. Ela pode pensar em fazer investimentos, inclusive comprar as máquinas, etc., laser, que são caríssimos na atividade de dermatologia. Então, existe esse cenário da pessoa física que nem sempre, não necessariamente, é o pior. Pode ser bom, pode ser interessante fazer uma mescla entre uma PJ e uma pessoa física, como no caso dessa dermatologista que eu acabei de falar. Tirando isso, o próximo passo é realmente aquele médico que abriu a primeira empresa. Abriu o CNPJ, ainda é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ainda está faturando pouco, está no Simples Nacional. No Simples Nacional já existem decisões que precisam ser feitas, que às vezes também o médico não sabe. A atividade médica, ela naturalmente está sujeita a alíquotas que estão previstas. Como é que funciona o Simples Nacional? É uma lei complementar, a Lei Complementar 123, e essa lei complementar, existem anexos que falam qual vai ser a alíquota, ou seja, qual é o percentual do tributo que vai incidir sobre determinada atividade. Então, a atividade médica ela está naturalmente no anexo 5. No anexo 5, a alíquota inicial que vai se aplicar sobre a atividade médica é 15,5%. Ou seja, eu faturei R$10.000 naquele mês. Se eu estiver no anexo 5, eu vou pagar no Simples Nacional, que são todos os tributos que incidem sobre a minha operação, ISS, hoje, né? ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Previdenciária, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, todos os tributos que incidem sobre a operação do médico, ele vai pagar numa guia única, endereçada ao governo federal, e essa guia que ele vai pagar vai ser pelo menos 15,5% do faturamento. Só que existe uma saída. A legislação fala, a lei complementar fala, que para essa PJ médica, se a folha de pagamento dela for superior a 30% do faturamento, ela pode estar em outro anexo, que é o anexo 3, e aí as alíquotas partem de 6% e não de 15,5%. Isso é fantástico, assim, isso pode trazer uma diminuição da carga tributária para o MEC, mais uma vez, 100% dentro da legalidade, e uma diminuição importante. Então, esse já seria a segunda dica, assim, se você está no Simples Nacional, estude se faz sentido você sair do anexo 5 para o anexo 3. Só que isso precisa ser feito de forma correta. O que a gente vem analisando na prática, semana passada, inclusive, eu estava analisando a PJ de um amigo nosso, um amigo comum, e a gente percebeu que o contador dele estava enquadrando a empresa no anexo 3, mas não estava colocando o pré-labore necessário para que a folha de pagamento dele fosse superior a 30% Perfeito. do faturamento. Então, em regra, o contador estava utilizando o anexo 3, mas não tinha o preenchimento dos requisitos necessários para estar naquele anexo. Isso causa um risco de autuação fiscal. Se vier uma fiscalização da Receita Federal, da Receita do município, essa PJ pode ser fiscalizada, pode passar por um auto de infração, e aí tem multa, geralmente multa de 75%, atualização, juros, etc. Então é preciso também ter o compliance com as regras tributárias para evitar riscos. Isso aqui foi do Simples Nacional. Então, olha o tanto de decisões que o médico já pode fazer, e a gente está falando aqui de estruturas pequenas. Estamos falando de um médico pessoa física e de uma empresa pequena no Simples Nacional, na base inicial do Simples Nacional. Tirando o Simples Nacional, a gente tem o lucro presumido. No lucro presumido, funciona da seguinte forma. O médico vai pagar os 5% de ISS, que eu falei lá no começo, que é natural, que vai para o município de João Pessoa. Vai pagar 3,65% de PIS/COFINS em cima do faturamento dele. E em relação ao imposto de renda, a legislação tributária federal, ela entende que a atividade médica, atividade de prestador de serviço em geral, que é o médico, tem um lucro, que aí por isso que o nome é lucro presumido. Existe uma presunção de que aquele médico tem 32% de lucro em cima do faturamento. Então, se eu faturei 10 mil naquele mês, a legislação tributária federal tem uma presunção de que 3.200 é o meu lucro. E aí eu vou pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido em cima desses 32%. Isso, no final das contas, vai dar uma tributação total ali na casa dos 15%, 16%, quando somar com ISS, PIS/COFINS, tudo, etc. Então, já é uma decisão a ser feita. Porque no Simples Nacional, a alíquota é progressiva. A partir do momento, quanto mais você fatura, maior vai ser sua alíquota. Quem já está com um faturamento muito próximo de 4 milhões por ano, já está faturando acima de 300 mil por mês, no Simples Nacional ele já vai estar pagando mais de 20%. Então, para essa empresa, apesar de legalmente ela estar autorizada a ficar no Simples Nacional, já não faz mais sentido você estar no Simples Nacional.
Porque se você for para o lucro presumido, você vai pagar na faixa de 15%, 16%. Isso já traz uma redução de 4% ao mês, que no final do ano já é uma redução significativa. Que é aquele dinheiro na mesa que a gente falou no começo, Exatamente. né? Que às vezes o médico, o empresário, o médico, ele deixa lá e nem sabe que tá lá. Exatamente. E ele vai para o ralo, assim, e você nem sente. Você não fica atento ao DRE, a tudo que conversa. Você tem que ter muita conversa com o seu contador, com o seu advogado, para poder juntar essas partes e evitar que aconteçam essas coisas. Exatamente. E às vezes tem gente que fica preocupado com o custo. Eu não quero ir no advogado, ou não quero ir no contador, não quero trocar de contador, estou com aquele contador que é da família, é alguém que faz há muito tempo e está fazendo dessa forma. Mas às vezes essa troca por uma contabilidade melhor, mais especializada, ou um planejamento desse que você faz com o advogado, isso se paga em 3, 4 meses. Aquele custo que você teve para contratar esses profissionais, depois de 3, 4 meses já passa a dar lucro, porque aquele planejamento vai diminuir a carga tributária que você está pagando mês a mês. Então, nem sempre é custo, às vezes é investimento. Exato. A gente falou um pouquinho de reforma tributária, né? Um tema polêmico que, assim, já começou algumas mudanças esse ano, o ano que vem forte também, e até 2029, 2032 a gente sabe que vai mudar muita coisa, né? Fala um pouquinho pro pessoal de casa a mudança principal que a gente teve esse ano, que é justamente a taxação dos dividendos. Uma coisa que era isenta de tributação, ou seja, só para falar uma linguagem mais simples, vamos dizer que uma empresa fature 100 mil reais no mês e você tem 3 sócios, você pega esses 100 mil e se você divide para 3 pessoas, por exemplo, existe uma certa quantia que passa, sempre foi extinto de imposto. Exatamente. E hoje em dia, como é que está hoje em dia? O que você tem para falar para o pessoal de novidade e o que é que tem que estar atento? Porque tem gente que está distribuindo dividendo aí e nem está prestando atenção que o imposto está sendo retido lá na fonte. Exatamente. No Brasil, historicamente, a gente já teve a tributação dos dividendos, era 10% em cima dos dividendos recebidos, isso há muito tempo. E a escolha do Congresso Nacional lá atrás foi fazer uma alteração no imposto de renda da pessoa jurídica, da empresa, para incluir o adicional do imposto de renda. Então, a gente tem, naturalmente, qualquer empresa, a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica no Brasil é 15%. E já há muito tempo é 15%, já nessa época era 15%. Então, o que é que acontecia? A empresa, a pessoa jurídica, vamos colocar uma empresa grande para ficar fácil. Um banco, o Itaú, por exemplo. O Itaú, em cima do lucro dela, ela pagava 15% de imposto de renda e o que sobrava do lucro líquido ela podia distribuir aos sócios. Então, quando ela distribuía isso para os sócios e o sócio recebia 100 mil na pessoa física dele, ele pagava 10% de imposto de renda sobre esse dividendo recebido. Qual foi a escolha da legislação tributária lá atrás? Acho que isso foi em 90 e pouco, 95, 96. Cancelar a tributação dos dividendos da pessoa física. Então, esses 10% que o sócio pagava não vai pagar mais naquela época, não deixou de pagar. E agora o imposto de renda da pessoa jurídica não vai ser só 15%. Vai ter um adicional de 10% para grandes corporações quando aquele lucro por trimestre for acima de 60 mil reais. Então, deixou para grandes lucros, deixou de ser 15%, passou a ser 25%, mas em compensação deixou de ter essa tributação no imposto de renda do sócio. O que é que aconteceu? No ano passado, o governo fez a reforma tributária sobre a renda. Existem 2 reformas tributárias que estão em vigor aqui no Brasil e que a gente está em fase de transição nas 2. Existe uma reforma sobre a renda, que é essa que a gente está conversando, e uma reforma sobre o consumo, que depois a gente fala um pouquinho. Nessa reforma sobre a renda, o que foi que o governo fez? O primeiro passo foi isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Então, hoje em dia, quem é CLT e ganha até 5 mil reais não paga mais R$1 de imposto de renda, e quem ganha entre 5 mil e 7.500 vai ter uma redução substancial e vai ficar pagando um pouquinho. Atitude muito louvável. Mas, para isso, o governo precisa ter com essa isenção, ele vai ter uma queda de arrecadação. Então, ele precisa compensar isso de alguma forma. A forma mais natural seria cortar custos, mas a gente sabe como é que funciona no Brasil. Isso não é uma escolha a ser feita. Então, ele precisou de receita, aumentar as receitas para substituir essa tributação que está deixando de ser cobrada para essa faixa da população. E qual foi a ideia dele? Então, agora, quem recebe acima de 50 mil reais por mês ou 600 mil reais por ano de dividendos vai passar a pagar
o imposto de renda sobre esses dividendos. É uma alíquota que escalona entre 1% quando começa a cobrar a partir de 600 mil e até chegar em 1.200.000 ela vai escalonando entre 1% e 10%. Então quem recebe acima de 100 mil por mês, ou mais de 1.200.000 no ano, já vai pagar 10%. Ou seja, antigamente, lá em 90 e pouco, era 15% para a pessoa jurídica e 10% do dividendo. Aí o governo mudou e fez, agora vai ser 25% para a pessoa jurídica e 0% para a pessoa física. Agora ele fez, não, vai ser 25% para a pessoa jurídica e vai ser 10% para a pessoa física também. Então acaba com 35% de tributação sobre a renda total. Na prática, como é que está funcionando? Qualquer pessoa física que receba dentro do mesmo mês uma distribuição de lucros de uma mesma pessoa jurídica acima de 50 mil reais por mês, aquela pessoa jurídica fica obrigada a reter 10%. Então, para ficar fácil o exemplo, vamos imaginar que naquele mês, o Dr. Flávio de Pádua tem a clínica, teve o faturamento naquele mês e teve um lucro líquido superior a 100 mil reais e ele vai distribuir para o sócio, para aquele sócio, naquele mês, 60 mil reais. Então, a clínica do Dr. Flávio de Pádua, o CNPJ, vai pagar para Flávio de Pádua, pessoa física, sócio, só 54 mil dos 60 mil. 6 mil ela vai pegar, vai gerar uma guia do governo federal e vai recolher de imposto de renda. Dr. Flávio de Pádua, quando for no ano seguinte, na declaração de imposto de renda, ele vai ter esses 6 mil de crédito. Se no final das contas, quando você colocar seus abatimentos, tudo, a outra fonte de renda, tudo, você vê que você não chegou nos 1.200.000 para ter os 10% de tributação, você vai ter uma restituição daquele imposto de renda. Sim. Mas o dinheiro ficou na mão do governo durante certo tempo. Então, é isso que precisa ser feito hoje em dia. O planejamento para entender que, se for ter uma distribuição para a pessoa física acima de 50 mil, tem que fazer essa retenção. E aí, tem diversas formas que o pessoal está estruturando para, de certa forma, evitar isso. Tem muita gente, por exemplo, que tinha uma atividade em uma clínica médica, é um casal de médicos. Uhum. Os dois trabalhavam, mas a mulher era concursada em algum lugar e o médico era o único sócio da clínica, não tinha a mulher como sócia. Agora, o casal está como sócio, porque aí você aumenta a possibilidade. Você pode distribuir 50 mil para um, 50 mil para outro. Perfeito. Enfim, e só para ficar claro para o pessoal de casa, tudo isso dentro da lei. Isso a gente sabe que a lei tributária, a lei do Brasil é muito complexa e existem várias formas de ser interpretada, e o que muitos empresários vêm buscando e que buscam também especialistas como você é justamente achar onde é que essa lei pode ajudar o meu negócio, onde que eu posso ser menos prejudicado, né? E falando uma grande novidade também que surgiu nas últimas semanas, agora recentemente, o chamado Split Payment. Explica aí para o pessoal o que é isso, o que vai mudar na prática, principalmente nessas empresas maiores que já vai ter um certo prejuízo no seu fluxo de caixa. Com certeza. Só finalizando aqui o que a gente estava falando sobre a reforma da renda, com certeza, todo planejamento tributário, eu digo assim, no dia a dia, fuja de algo que seja muito milagroso. Qualquer empresa, a gente teve recentemente uma operação do Ministério Público de São Paulo que prendeu um bocado de gente, deu centenas de autuações fiscais de consultorias tributárias que estavam vendendo créditos fraudulentos, uma coisa... Não existe milagre. O que existe é, de acordo com a legislação, escolhas a serem tomadas. Então, o princípio da legalidade que está na Constituição Federal é que eu só posso ser obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo em virtude de lei que eu obrigue. Então, se eu estou cumprindo a lei, eu posso utilizar todos os benefícios que a lei me dá para pagar só o que for devido de tributo. O que não for devido de tributo, eu não sou obrigado a pagar mais tributo. Eu só sou obrigado a pagar o que a lei me obriga a pagar. E o que a lei me obriga a pagar é o mínimo que está previsto na legislação. Então, qualquer planejamento tributário feito por contador ou por advogado tem que seguir as regras da legislação. Se passar disso, passar a ficar algo muito milagroso, muito, pode ter certeza que é fraude, e aí corre. E só o último detalhe também dos dividendos, que é algo interessante, que pouca gente sabe. Eu lembrei disso agora que eu estava almoçando semana passada com até advogados, não eram médicos, mas isso se aplica muito para a PJ médica também. Tem muita gente que não sabe que empresa do Simples Nacional tem um limite para distribuir dividendos de forma isenta para os seus sócios. Esse limite, naturalmente, é o regime de presunção do lucro presumido. Então, se for uma empresa do Simples Nacional, de um prestador de serviço,
ela só pode distribuir para o sócio de forma isenta 32% do faturamento dela. Existe uma saída, que a própria lei dá. Qual é a exceção disso? Se a empresa tiver contabilidade formal e o empresário conseguir comprovar que o lucro dele é maior do que 32%. Ou seja, se minha PJ está no Simples Nacional, eu não faço contabilidade formal, meu contador só emite guia de imposto, eu pago a guia de imposto, mas eu não tenho uma DRE, eu não tenho um balanço, não tenho nada de informação contábil, e eu estou distribuindo mais do que 32% do lucro para os sócios, isso está irregular, isso pode virar uma autuação também da Receita Federal. A empresa tem que ter os documentos contábeis para comprovar que geralmente na prática acontece. Quando a gente tem essa PJ de um médico, às vezes é um médico cirurgião que atua para um hospital. Praticamente 100% daquele honorário que recebe, tirando os tributos, é lucro. O custo já foi absorvido. Então, se o médico não pode simplesmente pegar 80%, 70% do que estava no faturamento e distribuir como lucro, se ele não tiver uma DRE no final do ano para mostrar que aquilo realmente era lucro. Uhum. Essa é a importância de você ter um contador realmente especialista na área, um contador que faça contabilidade e que não simplesmente entre uma vez no mês no regime do Simples Nacional para emitir um boleto e para mandar para o cliente pagar. Sim. Isso precisa ser feito. Em relação ao split payment, é algo que ainda vai ser iniciado, inicialmente vai ser para as operações de varejo, mas é uma nova forma de pagamento dos tributos que visa coibir 100% da sonegação fiscal. Como é que isso funciona? No momento que o cliente, vamos imaginar que o paciente chegou na clínica do Dr. Flávio de Pádua, isso aí serve não só para a empresa médica, mas para qualquer tipo de empresa, inclusive supermercado, enfim. O paciente chegou na clínica do Dr. Flávio de Pádua, está precisando de uma cirurgia e vai pagar R$1.000 a Dr. Flávio de Pádua daquela cirurgia. Ele vai pagar através de cartão de crédito. No momento que ele passar o cartão de crédito, a instituição de pagamento, que é o banco, que aquela maquininha está vinculada, ela vai passar para o Dr. Flávio de Pádua não os R$1.000 mais, como é hoje. O faturamento vai deixar de ser bruto e vai passar a ser líquido. O valor dos novos tributos, que é o IBS e a CBS, já vai direto para o governo federal. Então, Dr. Flávio de Pádua, enquanto médico, enquanto empresário, nem tem a opção mais de sonegar. Porque agora, no momento que o pagamento foi feito, esse pagamento dos tributos já vai ser 100% vinculado aos órgãos federais. Perfeito. Acho que foi uma ótima explicação e tem muita gente que ainda não está sabendo disso, né? A gente sabe que muita coisa não funciona no Brasil, mas, rapaz, quando é na hora de cobrar imposto, o sistema funciona. Com certeza. E falando um pouquinho, voltando um pouquinho para a parte estrutural de empresa médica, fala um pouquinho para o pessoal o que é a chamada equiparação hospitalar, que é uma das formas que o médico, que as sociedades e que as empresas médicas têm de hoje em dia de se enquadrarem em alguns benefícios fiscais. Pois é mais um exemplo daquilo que a gente estava falando agora, de acordo com a legislação, buscar as melhores oportunidades e os melhores benefícios para pagar só aquilo que eu sou obrigado a pagar, e não pagar em excesso, já que pagamento de tributo em excesso, isso prejudica a empresa, prejudica o caixa da empresa. O Superior Tribunal de Justiça, alguns anos atrás, decidiu que determinados tipos de atividade médica, determinados tipos de pessoa jurídica, podem se equiparar a atividades hospitalares para ter um benefício fiscal. Como é que funciona esse benefício fiscal? Vou falar do começo, para depois chegar como isso se aplica a PJ médica. A gente vinha conversando sobre o lucro presumido, e eu falei que no lucro presumido, os impostos sobre a renda, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, eles são pagos em cima de uma presunção, que naturalmente, para todo prestador de serviço, essa presunção é de 32%. Então, se eu faturo 10 mil, eu vou pagar os 15% de imposto de renda, os 9% de CSLL e 10% do adicional de imposto de renda sobre 3.200, que é 32% em cima do meu faturamento. Para hospitais, clínicas de diagnóstico por imagem, laboratórios de exame de sangue, etc., existe um benefício legal. Apesar de serem prestadores de serviço, a legislação federal entende que esse tipo de atividade tem uma margem de lucro que é muito mais baixa do que os 32%. Então, por lei, eles pagam os tributos federais sobre a renda, o imposto de renda, CSLL e o adicional, não em cima de 32% do seu faturamento, mas em cima de 8%, que é a margem de presunção para o comércio em geral. Então, se eu tenho uma empresa, se eu tenho um supermercado, uma empresa de pneu, alguma coisa assim, e eu estou no lucro presumido, eu não pago em cima de 32% com a PJ médica, eu só pago em cima de 8%. Então, o hospital, a clínica de diagnóstico por imagem, o laboratório também. E aí, o que foi que o Tribunal de Justiça decidiu? Que
tem determinadas pessoas jurídicas na área médica que, apesar de não serem naturalmente hospitais, prestam atividades aos seus pacientes que podem ser equiparadas a atividades hospitalares. O maior exemplo que a gente tem são pessoas jurídicas de cirurgiões. Eu tenho uma pessoa jurídica, eu tenho um CNPJ, eu sou um cirurgião vascular. Essa minha pessoa jurídica, através dela, os pacientes me contratam, eu vou no hospital e eu faço cirurgias vasculares. Então, eu não sou um hospital, eu estou utilizando a estrutura de um hospital, mas eu estou prestando uma atividade que é uma atividade hospitalar, uma atividade de cirurgia. Não é uma atividade ambulatorial, não é simplesmente o atendimento de um paciente. Não é, por exemplo, não é uma consulta, exatamente, uma consulta ficaria de fora. Exato. Nesse caso, se a PJ tiver uma parte de consulta e uma parte de procedimento, só pode acessar esses benefícios o faturamento dos procedimentos. Perfeito. Das atividades realmente hospitalares. Então, o Superior de Justiça já entendeu a situação e falou que os médicos, nesse caso, estão corretos. E aí surge essa possibilidade para a PJ médica. Se eu me enquadro nessa situação, se eu estou no lucro presumido, eu tenho uma PJ que eu presto atividades que podem ser consideradas atividades hospitalares, como cirurgia, eu posso ingressar no judiciário para buscar uma medida judicial que garanta esse direito. Garanta o direito de não pagar em cima de 32%, mas em cima de 8%. Isso, no final das contas, é uma diminuição significativa. Enorme, né? Enorme. Uma pessoa jurídica que tem atividade hospitalar, inclusive para ela, é melhor estar no lucro presumido com acesso ao benefício da equiparação hospitalar do que estar no Simples Nacional, independente do faturamento. Perfeito. Já passa a ser mais interessante você estar no lucro presumido e ter acesso a esse benefício. Então, realmente, é uma atividade, é um benefício importante e precisa ser levado em consideração. Você falou, né? Às vezes o pessoal não quer gastar com, gastar com advogado, com uma consulta com um contador. Olha a diferença, olha o dinheiro que você deixa de simplesmente gastar e olha o quanto você economiza simplesmente por estar sendo aconselhado, por estar sendo sob uma consultoria de alguém especializado, né? A gente sabe que hoje em dia existem tributos para todos os tipos e foi o que você falou, a gente tem que ir lá na lei e ver, não, peraí, quanto que eu preciso pagar mesmo dentro do âmbito legal? E assim, é essencial a gente ter uma visão dessa que nem todos têm, né? E assim, por isso que eu acho tão valiosa a nossa conversa aqui, que está sendo uma aula para muita gente, para mim também. Eu falei que todas as vezes que a gente senta junto, eu saio aprendendo coisa nova. Então, acho que o pessoal de casa também está aproveitando isso, desde aquela pessoa que começou, que está começando, já para aqueles grandes empresários, que seja não só da área médica, mas que estão no âmbito empresarial e que entendem e sentem na pele o que é isso, né? Todos os meses eles estão lá batalhando e, como eu disse mais uma vez, formando uma empresa para que ela seja saudável e que ela pague os seus funcionários, que toda empresa é feita para gerar lucro, né? Tirando sem fins lucrativos, toda empresa é feita para gerar lucro. Então, quanto mais o empresário, o empreendedor souber e ser bem assessorado por pessoas capacitadas sobre tributação, sobre a parte contábil, é muito importante, né? E, com certeza. Caminhando um pouquinho aqui para o final do nosso episódio, eu gostaria primeiro que você falasse como lhe encontrar, falar um pouco do seu trabalho, falar suas redes sociais também, porque muita gente de casa quer esses serviços, quer contatar pessoas competentes que cuidem da sua empresa e que sente aqui, vem cá, senta aqui comigo, vamos colocar isso no papel e vamos ver o que está certo e o que está errado aqui. Porque às vezes foi como a gente conversou. Começou errado já, né? Desde lá do começo. Então, fala para o pessoal de casa como é que eles podem te encontrar. Fala também as suas competências e com o que você mais trabalha, que você possa ajudar e ser de grande valia para a vida dessas pessoas. Perfeito. Não, Flávio, estamos à disposição, com certeza, todo mundo que precisar. Lá no escritório, quem quiser procurar no Instagram, @davi.pereiragomes, lá vai ter também o do escritório, Humberto Bezerra Advogados. Pode entrar em contato com o escritório, marcar uma consulta, estamos à disposição. Eu, especificamente, o escritório, a gente é um escritório quase full service. A única coisa que a gente não faz é direito penal. E se precisar, a gente tem quem indique, tem nossos parceiros, mas a gente prefere não atuar diretamente em direito penal. Tirando isso, nosso foco principal é advogar para a CNPJ, advogar para a empresa. Então, nessa área do direito empresarial, em geral, a gente faz tudo, faz o direito trabalhista, pensando no empresário, na defesa trabalhista, faz o direito civil, o direito do consumidor, o direito tributário, o direito societário.
eu especificamente, eu fico mais vinculado às questões do direito tributário e do direito societário no escritório, junto com o Humberto, meu sócio. A gente fica responsável por essa parte. Mas qualquer necessidade, estamos de portas abertas para receber seu público. Meu amigo, eu tinha certeza que esse episódio aqui não ficaria por menos. Acho que foi de grande valia para o pessoal que está em casa. Acho que tem muita coisa aqui que é de muita importância. Foi como a gente conversou, isso não é ensinado em canto nenhum. Tá aí o conteúdo de graça para vocês. Foi uma grande aula de como você não deixar dinheiro na mesa, né? Como você economizar no que dá dentro da lei. E que a gente sabe que para a empresa crescer, precisa cortar custo e às vezes tem custos desnecessários ali que a gente perde por imposto que vai pelo lado que a gente nem mesmo sabe, né? Queria te agradecer mais uma vez aqui, é meu amigo, meu irmão, a gente é amigo de infância e que é um enorme prazer ter você aqui. Acho que mais para frente você voltará com certeza para conversar sobre outros papos, não só falando sobre medicina, sobre atividade de empresas médicas, mas do público em geral, de vários profissionais liberais e do empreendedor que todo dia está lá ralando para poder deixar a sua empresa saudável e fazer com que o negócio cresça. Com certeza. Eu que agradeço o convite, Flávio de Pádua. Estamos à disposição. Foi uma honra estar aqui. Tenho certeza que é um público muito qualificado que ouve e assiste o podcast. E pode ter certeza que estarei sempre à disposição. Precisando, só chamar. Estamos juntos, meus amigos. Esse foi o 3º episódio do Founders Podcast. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Spotify. Vai lá, se inscreve no canal, comenta, aperta o sininho para chegar a notificação, que vem muito papo bom por aí com os próximos convidados.